Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui. Pois bem, você que acompanha o canal ou está chegando agora, você sabe muito bem que de segunda, aliás, de domingo a quinta-feira, eu analiso a lição da Escola Sabatina dos Adventistas do Sétimo Dia, porque os próprios adventistas frequentadores do Adventismo querem a minha visão sobre a lição, eles querem a minha análise. Então, de domingo a quinta eu faço isso. Sexta-feira, eu não analiso a lição, porque a lição é somente o quê? Propaganda dos livros de Ellen White. Para você adquirir os livros de Ellen White, nada mais que isso. Sábado é só a introdução da lição, e então eu deixo para fazer hoje, agora, no domingo, a introdução da lição, que é o sábado, e a lição de domingo. E aí, William, o que você faz de sexta e quinta-feira? O que você nos apresenta? Bom, de sexta-feira e sábado, aliás, né? O que eu faço? Então, eu estou aí fazendo uma série de estudo bíblico ou lição bíblica, como você queira chamar, tá? E a primeira série, né? A primeira temporada, melhor dizendo, desse estudo é sobre a identidade de Jesus. São 10 vídeos, 10 estudos sobre Jesus. Já vimos alguns, né? E na sexta-feira, então, que eu não analiso a lição da Escola Sabatina dos Adventistas, então, na sexta-feira eu vou trazer o assunto sobre, eu estudo 7 já dessa temporada, tá? Jesus, a luz do mundo. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, é só entrar aí no canal, entrar ali na playlist Jesus, ou então aí nos vídeos mesmo, porque às vezes eu faço ao vivo, às vezes eu deixo gravado, é procurar aí pelo Estudo Bíblico 1, Estudo Bíblico 2, Estudo Bíblico 3 e assim por diante. Por que eu faço isso? Porque o Adventismo, e não só o Adventismo, isso é uma característica de todas as denominações, elas não apresentam muito o Cristo para você saber quem é o Cristo a quem seguir, segundo a doutrina da tua igreja, não. Segundo, simplesmente, aqui, a Bíblia. Segundo, os evangelhos, as cartas, tá certo? Mas 90% daqui dos estudos que eu trago para vocês, da lição, para conhecer quem é a identidade do Messias, do nosso Mestre, do nosso Cristo, está baseada aqui nos evangelhos. Então, como o Adventismo particular ensina a pessoa a conhecer o apóstolo Paulo, Pedro, João, Mateus, Lucas, Marcos, os profetas Isaías, Jeremias, Malaquias, Daniel, Ezequiel, Ageu, o patriarca Abraão, o profeta Moisés, os seus irmãos lá, Miriam e Arão, saber sobre a arca, saber sobre o Egito, ou seja, todos esses paralelos que estão aqui, ó, nesse livro, que não é ruim aprender deles. É bom, não tenha sombra de dúvida, mas o mais importante é aprender sobre o Cristo, aquele que a gente chama de Mestre, Salvador, Messias, o enviado, o ungido, entende? Porque é a Ele que nós devemos estar conectados, tá certo? Então, como a lição da Escola Sabatina não faz isso, e se você quer tirar a prova do que eu estou falando, vá as suas lições, se você guarda as lições, vá procurar nas lições da Escola Sabatina, trazendo a identidade de Jesus, trazendo aí um ano inteiro sobre Jesus, você não vai achar. Você vai achar de uma maneira bem, mas bem resumida. Deixa-me ver aqui. Bem resumida como aqui, ó. A lição dessa semana fala do poder da ressurreição de Cristo. Por que bem resumida? Porque você não vai aprender de Cristo. Você vai aprender o que o apóstolo Paulo tem como prisma, como perspectiva, a visão do apóstolo Paulo sobre Cristo. Tá bom? Então nós vamos dar uma verificada aqui na lição. Vou analisar a lição junto com vocês, tá certo?
E gostaria de deixar bem, mas muito bem explicado para vocês o seguinte: todos os meus vídeos aqui, todos, absolutamente todos os meus vídeos, os que eu já postei, os que eu vou postar ainda, eles não são para tirar a sua fé. Você pode e deve continuar acreditando em quem e no que você quiser. A minha meta aqui, o meu objetivo aqui no meu canal é tentar trazer para vocês exatamente isso. O que você está seguindo aí na sua denominação é realmente o que está na Bíblia? Você está aprendendo realmente de Cristo? Se você acha que sim, para mim está tudo bem, não há problema, porque cada um vai prestar conta dos seus atos, da sua consciência, individualmente, poeticamente falando, claro. Então você vai prestar conta e eu também vou prestar conta. E no final é o que a gente vai ver quem é realmente que está seguindo o nosso Salvador e quem é que está seguindo o Jesus da sua denominação, conforme a sua doutrina. Tá certo? Muito bem. Então, vamos entrar na lição, vamos ver o que a lição vai falar sobre o poder da ressurreição de Cristo no contexto do apóstolo Paulo lá em Corinto, né? O que a lição vai trazer? Vamos lá. O verso para memorizar é esse aqui, ó. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Presta atenção no que Paulo está tentando passar aqui. Para os seguidores de Cristo lá de Corinto, e não para pessoas que frequentam um sistema religioso fundado por Paulo, porque isso não existe. Não tem em nenhuma de suas cartas isso, tá certo? Muito bem. O apóstolo Paulo, creio eu que a lição vai trazer isso, né? Para mim bastou somente ler esse verso para eu entender o sentido da lição. Porque 1 Coríntios 15 vai falar exatamente disso. Olha, o que Paulo está passando para eles lá, há 2000 anos atrás, para aquelas pessoas de Corinto em relação a Cristo? Olha, se vocês não tiverem fé, não acreditarem na mensagem que eu estou passando para vocês, que Cristo ressuscitou, escuta, tudo isso que a gente está pregando e que vocês estão ouvindo, então não tem valor nenhum, é vã, é mentiroso, não tem sentido, não é nada. Vocês precisam ter a fé que Cristo ressuscitou. Porque se vocês não tiverem a fé que Cristo ressuscitou, vocês vão continuar ainda em pecado. Primeiro falando a hebreus que moram em Corinto e depois, por consequência, a gentios. Tá certo? Então, Paulo deixa muito claro duas situações. A primeira é, se não crer que Cristo ressuscitou, é vã a sua fé. Você está indo para a igreja e coloca em dúvida Jesus ressuscitando, você está seguindo alguma doutrina, ainda tem dúvida se Cristo ressuscitou ou não, é vã. Por isso que Paulo fala assim, vocês continuam no pecado, porque Cristo, na mentalidade de Paulo, e na minha também, é o enviado do Criador para tirar o pecado do mundo. E onde está essa informação? Está aqui. E aqui não há contradição como você pensa que existe contradição. Pode ter inserções, tem, lógico que tem. Pode ter extrações, é claro que pode ter. Pode ter uma visão de alguém que escreveu uma coisa e depois uma outra pessoa escreveu a mesma coisa de uma outra visão. Pode ter também, mas isso não significa contradição. Principalmente em relação ao Cristo, ao nosso Salvador, o Messias, o enviado, o prometido, o que tira o pecado do mundo. Não há contradição, tá certo? Então, se você não crer, basicamente, primariamente, o que está escrito na Bíblia, e a Bíblia diz que o Cristo ressuscitou, é vã a nossa fé. E Paulo ainda acrescenta, eu acho que a lição vai falar disso, porque estou com Apocalipse na cabeça, que eu estava lendo agora há pouco. 1 Coríntios 15 fala, o apóstolo Paulo, ele orienta, ele dá a sugestão, olha, se vocês não estão acreditando no que eu estou falando, vá procurar as pessoas que foram testemunha da ressurreição de Cristo.
Tá certo? Então vamos lá. Vamos entrar aqui agora no texto de sábado, que diz assim, ó. Que fascinante que mesmo em sua época, Paulo tinha tido que lidar com aqueles que negavam a ressurreição dos mortos. Afinal, as pessoas daquela época viam o que a morte fazia com o corpo humano. Sabiam como o cadáver, tá, é uma palavra que na realidade é uma sigla. Quem faz direito aprende isso lá. Cadáver é carne, dada, carne, dada aos vermes, cadáver, tá bom? Afinal, as pessoas daquela época viam o que a morte fazia com o corpo humano, sabia como o cadáver se liquefazia, depois se desfazia em pó e, por fim, tornava-se quase nada. E também sabiam que as pessoas morriam há muito tempo. Aliás, a maioria das pessoas morria há muito mais tempo do que vivia. A ressurreição dos mortos não parecia mais plausível para eles naquela época do que parece para nós agora, pelo menos do ponto de vista humano. E essa deve ter sido uma questão que Paulo estava abordando. E isso era crucial. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não seria quem disse ser. A cruz não teria tido efeito e nossos pecados não teriam sido perdoados. O desespero seria tudo o que nos restaria. Mas nosso Senhor ressuscitou, ascendeu aos céus e voltará para nos levar para casa. Esta semana, os adventistas vão se concentrar em 1 Coríntios 15 e seu ensinamento sobre a ressurreição de Cristo. Influenciados pela visão de mundo pagã da época, alguns em Corinto afirmavam que não havia ressurreição. Em resposta, Paulo afirma a ressurreição de Cristo como nossa única esperança de salvação. Uma salva de palmas para essa introdução. Absolutamente correto. A lição está, na minha visão, claro, né? Na minha visão. Nesta abertura de sábado, dia 15, hoje é dia 15? Dia 16, porque sábado foi ontem, dia 15 foi ontem. A lição da escola sabatina está de parabéns. Absolutamente correto a visão de 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ver aqui o dia de domingo. Proclamação à ressurreição de Cristo. Então agora acho que vai, porque a abertura é só uma reflexão do que vai ser dito na semana, e agora vai esmiuçar Apocalipse. Poxa vida, 1 Coríntios capítulo 15, tá? Vamos lá. Paulo inicia 1 Coríntios 15 focando no Evangelho. Ele fala sobre o Evangelho que pregou aos coríntios, que eles receberam, no qual permaneceram firmes e pelo qual foram salvos. Essa introdução prepara o leitor para o que vem a seguir no capítulo e mostra como a ressurreição de Cristo é essencial para a nossa salvação. Sua ressurreição é uma parte tão vital da mensagem do Evangelho que negá-la contradiz a fé em Cristo. Perfeito? Na parte da negação da ressurreição. Porque quando você já faz parte de um sistema religioso, de uma denominação religiosa, você já está negando a existência de Cristo, conforme está aqui. Você acredita na existência do Cristo anunciado através da doutrina da tua igreja, que não tem nada a ver com o Cristo dos evangelhos e das cartas, tá? Vamos lá. Leia 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 4. Você já sabe, aqui comigo, que eu não leio a pergunta antes de ir à passagem, para não ir à passagem, ou para ir à passagem, contaminado com a pergunta. Então é 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Vou abrir a Bíblia aqui. Se você quiser, abra a tua aí, não há problema nenhum. E a gente lê junto. Ou se você quiser ficar aqui, não tem também problema nenhum. 1 Coríntios, vamos abrir aqui. Capítulo 15. Dos versos de 1 a 4, que diz assim, vamos lá.
Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vô-lo anunciei, se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então Paulo lhe cita as Escrituras aqui, ó. Por que Paulo está citando as Escrituras? Quando ele cita as Escrituras, perceba uma coisa, meu irmão, quando Paulo ele cita as Escrituras, ele está falando a hebreu, primariamente, principalmente, primeiro a hebreu, porque falar das Escrituras para gentil de Corinto, eles vão ficar assim, ó. Porque ninguém teve estudo bíblico ali em Corinto, na Galácia, em Tessalônica, em outros locais que Paulo passou, dizendo o seguinte: ô gentil, senta aqui, porque os hebreus que moram aí ao redor de vocês também, eles já sabem da história, tá? Mas eu vou passar um estudo bíblico que eu vou passar para você. Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, bababá. Não, ele não fez isso. Então, quando ele usa a linguagem aí de Corinto, a palavra escritura, tanto no verso 4 quanto no verso 3, ele está dizendo para hebreus. Então ele está dizendo o seguinte, ó, hebreus, sabe aquele a quem os profetas anunciaram a vinda que iria sofrer como cordeiro no matadouro e ia levar sobre si todos os nossos pecados, as nossas doenças, a enfermidade e tal, é o Cristo, e vocês estão duvidando dele. Então ele está direcionando a hebreus, porque hebreus sabia muito bem quando ele falava escritura. Tá certo? Então Paulo está lembrando a todos que, segundo o evangelho, Cristo morreu, ressuscitou e está à destra do Pai. Agora, vamos ver a outra passagem ao qual a lição ela se refere. Tem mais passagem aqui, vamos ver? Vamos ver. A passagem é Lucas 24, de 44 a 47. Vamos ver? Abrir a Bíblia aqui. Lucas 24, de 44 a 47. Vamos lá. Livro de Lucas. Capítulo 24. De 44 a 47. Está escrito assim. Vamos lá. Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. Por que ele não falou, hein, na lei de Deus? Será que Cristo mesmo chamou a lei de Moisés e não lei de Deus, hein? Mas está tudo bem, você que defende, que vai às vezes nos comentários, fala: William, você é um herege, porque a lei é a lei de Deus. Mas Cristo, ele é meu mestre, eu sou discípulo do Cristo. Então, se ele se refere à lei como lei de Moisés, eu vou me referir também como a lei de Moisés. E, como está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos. Em quem seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então veja que o entendimento aqui, né, da escrita de Lucas, capítulo 24, de 44 a 47, é claro quando ele ouviu Cristo dizendo: olha, tá vendo aquele que anunciava? Sou eu. Esqueça tudo aquilo, vocês. Para vocês que estavam debaixo da lei de Moisés, para vocês, tudo isso foi abolido, porque tudo aquilo apontava para mim. Agora eu cheguei, aquilo esquece.
Entende como é claro o que está escrito? E aí, o que nós lemos aí, veja, está escrito aí no verso, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. No verso 45, ó. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem. É o que eu tento fazer aqui no meu canal. Abrir o entendimento de vocês para compreenderem o que as Escrituras são, para quem são, a quem se referia e o porquê eu digo aqui que para aquele que seguia a lei de Moisés, a lei foi abolida. O próprio apóstolo Paulo afirma isso. Tá? Vamos lá? O apóstolo Paulo, orientando os hebreus, ele diz que a lei foi abolida por Cristo. Tá certo? Aliás, eu vou ver até se eu consigo achar aqui. Só me dá... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14. Vamos transferir aqui a Bíblia. Vamos lá. 2 Coríntios. Olha, Coríntios é o livro que vem após a esse que a lição da Escola Sabatina está trazendo para vocês. Então, 2 Coríntios. Vamos lá. Capítulo 3. E o verso 14. Depois vocês leem o capítulo inteiro, tá? Capítulo 1, 2, até chegar aqui, vocês vão entender perfeitamente. Olha. Olha o que diz no 14, ó. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto é tudo aquilo que Cristo chamou de lei de Moisés. Tudo, tá bom? Ó, permanece o mesmo véu, ó, não lhe sendo revelado o que aconteceu? Qual revelação? Em Cristo. Opa, qual revelação que Cristo veio trazer? É ele abolido. É ele quem? O pacto. Aqui, ó. A aliança. Os mandamentos. O estatuto. O nome que você queira dar. Então, foi por Cristo abolido dentro do contexto que nós estamos vendo aqui, ó. Deixa eu trazer aqui para vocês. Dentro do contexto, aqui, da lição de 1 Coríntios capítulo 15, onde a lição pede para a gente analisar alguns versos aí, tá bom? Romanos capítulo 1, dos versos de 1 a 4. Vamos abrir a Bíblia novamente. Vamos lá. Transitar aqui. Romanos 1, de 1 a 4. Vamos abrir aqui. Romanos capítulo 1, versos de 1 a 4. Ele diz assim: Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Paulo está escrevendo para hebreus que moram em Roma, de primeiro impacto, né? Primeiramente e por consequência aos gentios, tá bom? Vamos lá, mais uma vez Paulo cita as escrituras, que estava lá nas escrituras. Verso 3, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi. Eu pensei que tinha nascido da descendência do Espírito Santo. Qual é a linhagem do Espírito Santo? Ela não é uma linhagem davídica. Mas aí é um outro momento, né? Segundo a carne. Segundo a carne significa relação consanguínea. Descendência através da carne, através de relação sexual, até chegar em Cristo. Verso 4. E que, com poder, foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito bem. Paulo falando a mesma coisa desde Corinto ali, que nós lemos 15 de 1 a 4. Tá? A outra passagem vamos ver aqui. Não, acabou. Agora vai para a pergunta, e vamos para a pergunta. Eu entendi muito bem essas passagens, como elas se referem, a quem são dirigidas, o que está sendo detalhado ali para as pessoas terem um primeiro impacto,
certo? Não esquecendo, o primeiro impacto é que as pessoas lá em Corinto estavam deixando de acreditar na ressurreição de Cristo e Paulo está falando, bom, se você não acredita nisso, é vã a sua fé, a sua maneira de viver dizendo que segue a Cristo, porque estamos todos nós em pecado se isso não foi uma verdade. E aí Paulo fala, ele cita as escrituras que em Cristo, para os hebreus e consequentemente para os gentios, que em Cristo as escrituras se cumpriram. E as outras passagens falando da mesma coisa, tá bom? A pergunta é, o que esses textos têm em comum? Falando que Cristo é o anunciado desde as Escrituras. Tudo bem, vamos lá. Em 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 4, encontramos um resumo da mensagem de Paulo. Não importa se a expressão segundo as Escrituras se referem a passagens específicas do Antigo Testamento ou ao Antigo Testamento como um todo. A morte e ressurreição de Jesus cumprem as promessas de Deus encontradas no Antigo Testamento. Olha, a lição da escola sabatina em relação ao que o apóstolo Paulo estava anunciando está de parabéns. Não está manipulando absolutamente nada. Correto? Vamos aqui à pergunta 2. Leia 1 Coríntios capítulo 15, verso 2 e 11. Vamos voltar então. Vamos abrir a Bíblia novamente aqui. Vamos transitar. Vamos abrir 1 Coríntios novamente, capítulo 15. Verso 2 e verso 11. Vamos lá, o verso 2. Pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vou-lo anunciei, se não, é que crestes em vão. E o verso 11. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos, assim crestes. Muito bem. Não tem mais passagem, vamos voltar aqui à pergunta. É uma continuação da mensagem que Paulo está tentando passar, tá? Ele continua chamando a atenção das pessoas de Corinto que agora eram seguidores de Cristo e estavam plantando algumas dúvidas ali, tá bom? Vamos lá. Por que esses versos colocam lado a lado crer e pregar? Que relação existe entre os dois conceitos? É que se não crer, você não prega isso. Como é que eu vou pregar algo que eu não creio? Como é que eu estou aqui, sei lá, há 15 anos, dentro da internet, também na rua, mercado, farmácia, na rua, na chuva, ou na fazenda, numa casinha de sapê, falando de uma coisa que eu não acredito. É óbvio que haverão coisas que o meu cotidiano vai colocar, talvez, alguns questionamentos por que algumas coisas estão acontecendo. Mas eu não tenho que entender, eu não tenho que tentar buscar solução agora. Resposta agora. Não, porque se eu creio na Bíblia, as respostas virão depois. Se eu creio na Bíblia, nós herdamos a consequência das circunstâncias do erro do casal edênico, dos nossos pais edênicos. E não tem jeito. E para arrumar isso, nós vamos ter que aguardar. Passando por doença, problema, separação, enfim. Tá certo? Muito bem, vamos ver aqui. Todos os que proclamam a ressurreição de Cristo devem primeiro crer que a sua ressurreição é um evento histórico. Nesse caso, 1 Coríntios 15 desempenha um papel crucial no Novo Testamento. Essa passagem fornece evidências bíblicas sólidas de que Cristo foi visto por inúmeras pessoas após a sua ressurreição, muitas das quais ainda estavam vivas quando Paulo escreveu a carta de 1 Coríntios. Basicamente, Paulo está dizendo: vão e perguntem a eles mesmos o que viram. Essa era a certeza que ele tinha da realidade da ressurreição de Cristo. Essas pessoas eram testemunhas oculares. Elas eram o que Jesus disse que seriam, ou seja, testemunhas destas coisas. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, tá certo? É assim, a lição da escola sabatina desse dia, de sábado e de domingo, olha, ela trouxe para mim
um espanto gigantesco, porque ela verdadeiramente trouxe aqui para os adventistas uma realidade que não há o mínimo de informação que estivesse errado. Não existe isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Porém, eu gostaria de trazer para vocês aqui o meu pensamento, porque mesmo trazendo uma verdade, não significa que talvez esta verdade ela possa estar com algum problema. Vamos lá. Aqui, toma água. Verdadeiramente, a lição da escola sabatina, ela traz sim um dos fundamentos centrais da mensagem do apóstolo Paulo. O quê? A ressurreição de Jesus Cristo. Isso é um ponto central de cada um de nós. Nós temos que crer que ele ressuscitou, porque é isso que nós buscamos como seres humanos, criado à imagem e semelhança do nosso Criador, e não tem na nossa origem essa coisa de morrer. O que está plantado no nosso coração em relação a nós sermos a imagem e semelhança do Criador é a eternidade. Entende? Então lá em 1 Coríntios 15, né, que nós vimos aí, vamos ver ainda mais passagem, Paulo, não hoje, né, espero que nas lições de amanhã e tal, Paulo, ele enfrenta diretamente aqueles que em Corinto tinha dificuldade em aceitar a ideia da ressurreição dos mortos. Nós vimos isso e eu concordo, a lição está 10 com isso, é verdade. Para aquelas pessoas lá de Corinto, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, assim como para muitos atualmente, parecia o quê? Humanamente impossível que alguém morto pudesse voltar à vida e ainda posteriormente estar junto com o Criador de todas as coisas. Não entrava na cabeça deles. Era difícil e é extremamente compreensível. Por quê? Porque a transição da lei para Hebreus, a graça, não foi no estalar de dedos. Teve muitas coisas a serem acrescentadas ao cotidiano dessas pessoas. Imagina para os de Corinto, ali, originalmente de Corinto, que tinham deuses para tudo quanto é coisa e realmente viam o que acontecia com o corpo das pessoas, né? Entretanto, porém, todavia, contudo, Paulo coloca a ressurreição de Cristo no centro do Evangelho e afirma que sem ela o quê? A ressurreição, a própria fé cristã perderia seu fundamento que, presta atenção, Paulo fala assim, se você não crê na ressurreição, a sua fé parece-me que tem algum problema aí. Porque o ponto central do Evangelho é a ressurreição de Cristo. Então Paulo ali dá um toque ali para aquelas pessoas que sem essa fé, essa própria fé, perderia ali o fundamento. E Paulo lembra aos seguidores de Cristo, lá em Corinto, claro, que a mensagem de Paulo é para eles especificamente, o evangelho que havia pregado, que eles haviam recebido, no qual permaneciam firmes ali e pelo qual eram salvos. É acreditar nisso, conforme está lá, nós vimos lá em 1 Coríntios. Ainda lá em Corinto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ele, o apóstolo Paulo, apresenta a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus como acontecimentos fundamentais e relacionado a quem? As Escrituras. Falando ali para Hebreus, primeiramente, né? Olha, Hebreus, é verdade, Paulo está afirmando isso, ele foi anunciado lá. Eu entendo isso porque eu, como judeu, a sinagoga toda semana a gente lê sobre o que está escrito nas Escrituras. Né? Em seguida, o apóstolo Paulo, ele apresenta testemunhas que afirmavam ter visto Cristo ressuscitado, incluindo pessoas que ainda estavam vivas quando ele escreveu sua carta aos Coríntios. Lá em Coríntios 15, ainda Paulo apresenta uma sequência de testemunhos que, para ele, para o apóstolo Paulo, constituía uma evidência fundamental
da realidade da ressurreição. A mesma ideia aparece lá em Lucas 24, 48, que nós lemos, falamos alguma coisa a respeito, quando Jesus fala aos seus discípulos sobre serem testemunhas dessas coisas. Quais coisas? Da pregação do próprio Cristo, da ressurreição. Portanto, a mensagem do apóstolo Paulo era extraordinariamente direta, incisiva, precisa, objetiva. A esperança cristã estava fundamentado em um acontecimento que ele afirmava ter ocorrido de uma maneira histórica. Por quê? Porque ele levou as pessoas lá nas Escrituras. Romanos capítulo 10 também demonstra a importância, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a importância da fé na ressurreição de Jesus dentro das mensagens apresentadas pelos primeiros seguidores de Cristo. Mas, diante de tudo isso, que agora vem aquilo que eu vou estar sempre perguntando a você, adventista, ou a você de qualquer outra denominação que gosta de estar aqui no canal e perceber, escutar, analisar as minhas falas referente ao sistema religioso e aqui em particular a lição da escola sabatina. Mas, diante de tudo isso, surgem algumas perguntas que precisam ser feitas quando analisamos a própria mensagem ali de 1 Coríntios capítulo 15, que nós começamos aqui através da lição essa semana, sábado e domingo. E as perguntas são, ou a pergunta é, eu não sei qual delas vai tocar você, onde, nesse capítulo 15, nesse começo que nós estudamos, onde, aqui, na Bíblia, onde está escrito, Paulo ordena os seguidores ali de Corinto, seguidores de Cristo que moram em Corinto, aonde está nesse capítulo, por enquanto, que Cristo ordenou, Paulo dizendo, olha, Cristo falou isso, olha, aonde está escrito que Cristo ordenou que construam templos religiosos? Onde em 1 Coríntios 15, até onde nós estamos lendo, Paulo determina que os discípulos de Cristo frequentem templos como condição para permanecerem fiéis ao Evangelho. Olha, se você não crê que Cristo morreu, ressuscitou e você frequentar uma denominação A, B, o templo C, tal, vocês não são fiéis ao Evangelho, é vã a sua fé. Onde está escrito isso? Onde? Nesse capítulo 15 que estamos... Eu posso dizer em todos os capítulos aí que abriu a lição, mas eu quero parar aqui, porque está falando da fé na ressurreição de Cristo, que é o ponto fundamental da pregação do Evangelho do apóstolo Paulo, que perfeito a lição trouxe para você. Mas aonde está escrito que nesse capítulo específico sobre a ressurreição, encontramos Paulo estabelecendo uma obrigação, onde Cristo orientou uma submissão a uma autoridade humana religiosa, ou seja, você é submisso à doutrina da tua igreja, onde o teu líder, que você chama de pastor, que esse título é do nosso Salvador, e que o teu líder tomou na mão grande esse título, e você aceita isso, porque você chama de pastor. Aonde está, né, o Cristo orientando e o apóstolo Paulo orientando os discípulos de Cristo ali de Corinto, que tem que estar submisso a uma autoridade humana religiosa? Aonde está escrito isso? E onde encontramos nesse capítulo Paulo ensinando que a prova de fé ali na ressurreição depende você estar vinculado a uma determinada denominação religiosa. Aonde está ele unindo as duas coisas? Você tem que acreditar, você tem que ter fé, mas a sua fé só vai ser fortalecida se você estiver ali na igreja adventista, presbiteriana, católica, luterana, Brasil para Cristo, Cristo é o Senhor, Assembleia de Deus, Congregação Batista, Testemunha de Jeová e por aí vai. Aonde você viu até agora? Você não viu. A base estrutural bíblica que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, traz ali como taxativo para os de Corinto, era crer na ressurreição do Cristo
e não vinculado a você estar a uma denominação, porque senão será vã a fé daqueles que eles estavam falando. Essas perguntas, gente, eu não quero magoar ninguém, ofender ninguém, não quero tirar a sua fé em absolutamente nada, eu só quero que você pense, raciocine, medite. Tá? Elas ajudam, essas perguntas que eu acabei de fazer, elas ajudam a distinguir o quê? O que o texto de 1 Coríntios 13 realmente afirma daquilo que os sistemas religiosos aí podem posteriormente ensinar através de suas doutrinas. Está entendendo? Paulo não pegou. Olha, até o momento eu creio que você está descobrindo aqui na lição da Escola Sabatina desse trimestre que Paulo em nenhum momento está pegando doutrina da lei de Moisés e trazendo para você. Quais são elas? Frequentar templo, construir templo, ser dizimista, ser ofertante, guardar dias, submisso a uma autoridade humana. Você não está vendo isso, é da lei lá deles. Mas o que as instituições religiosas fizeram com o que a Bíblia escreveu, Paulo não tem nada a ver com isso. Se você, mesmo lendo aqui, mesmo aqui assistindo as minhas lives, os meus vídeos gravados, você quer continuar fazendo o que não está escrito, está tudo certo. Paulo, ele está concentrado na morte e ressurreição de Cristo. Na realidade do Evangelho, nas testemunhas e na esperança da ressurreição dos mortos. Por isso, é legítimo perguntar se determinadas exigências, estas aí que você faz parte, exigências religiosas, doutrinárias, possuem fundamento direto nesse capítulo, ou se são interpretações e estruturas desenvolvidas posteriormente por diferentes tradições cristãs. Faça essa pergunta a você, principalmente adventista. Onde está na Bíblia Paulo orientando essas coisas que você pratica hoje? No caso aí de vocês, adventistas, a própria lição coloca corretamente a ressurreição de Cristo como fundamento essencial da esperança cristã. Mas isso, olha, não significa que todas as práticas que o Adventismo exige dos seus membros, através das 28 doutrinas, possam ser automaticamente encontradas aí em 1 Coríntios 15. Está entendendo? Foi por isso que eu disse, a lição está de parabéns, mas isso não significa que ela trazendo verdades absolutas aqui em relação a 1 Coríntios 15, o que o apóstolo Paulo estava tentando trazer aos seguidores de Cristo de Corinto, não significa que o restante que você pratica aí tenha ali base em 1 Coríntios 15. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é necessário separar cuidadosamente aquilo que Paulo escreveu aos seguidores de Cristo lá em Corinto, daquilo que instituições religiosas agora do século XXI, ou se arrastando lá do primeiro, segundo, terceiro século até o século XXI, estabelecem como prática, obrigação ou requisito para os seus membros. Você viu o apóstolo Paulo não falando nada para os moradores de Corinto, tanto hebreus quanto os gentios, que para a fé dele se tornaria vã se ele não frequentasse templo. Não foi essa a mensagem do apóstolo Paulo. A grande questão, portanto, não é negar a importância da fé comunitária. Não. Mas perguntar se devemos atribuir ao apóstolo Paulo ensinamentos que não aparecem no texto que a lição apresenta. Entendeu? Ou seja, o apóstolo Paulo está falando para vocês, está falando para os de Corinto frequentarem templo, guardarem dias. Está falando serem dizimistas. Se não a fé deles seria vã? Não. Se a ressurreição de Cristo é a base da esperança daqueles que seguem a Cristo, então o centro da mensagem deveria permanecer em Jesus ressuscitado, no Evangelho e na esperança da vida eterna. Ninguém gostaria de morrer. Todos nós gostaríamos de estar vivos quando Cristo voltasse.
Mas se isso não vai acontecer, ou não acontecerá, ou será difícil disso acontecer nesse momento, porque não há, mesmo que os grandes pregadores do fim do mundo adventista dizer que está no fim, veja, a cada momento, a cada coisa do mundo que ocorre, os pregadores, né, do Apocalipse, do Adventismo, vêm agora com vídeos. Eu estou desde os anos 80 no Adventismo, saí do Adventismo, mas eu continuo orientando os meus irmãozinhos adventistas que estão lá, e outros de outras denominações. Cada peido que o Papa dá, agora vem o decreto dominical. Cada arroto que o Papa dá, opa! Agora a marca da besta vem. Desde os anos 80, 90, 2000, 2010, 2020. São quase 40 anos vendo os pregadores apocalípticos do Adventismo dizendo que o fim do mundo está próximo. Por causa das coisas. Não há pano de fundo para isso, nem na história, nem na Bíblia. Então, a questão aqui é o quê? Pregar o Cristo o quê? Qual é a base da nossa pregação? Daquele que segue a Cristo, conforme Paulo orientou lá em Corinto. O centro da mensagem é o quê? Cristo. É a esperança da vida eterna. A fé apresentada por Paulo não começa com uma instituição religiosa, mas com a proclamação de Cristo. Cristo morreu pelos pecados, foi sepultado, ressuscitou e foi visto por testemunhas. Esta é a mensagem do apóstolo Paulo. Por isso, ali, em 1 Coríntios, capítulo 15, convida todos a voltar ao fundamento, à base. Está convidando você, adventista. Volte à base. A base qual é? Proclamar Cristo. Essa é a fundação, é o fundamento da nossa fé. E quando nós pregamos a Cristo, pregamos o seu evangelho, a sua morte, ressurreição. Não é pregar a igreja A, B, C ou D, não está vinculado nisso. Cristo ressuscitou, a morte não teve a última palavra. E a esperança dos seguidores de Cristo está diretamente relacionada à vitória de Jesus sobre a morte. E a pergunta que permanece para todos é esta. Raciocine, pare, sente, medite, ponha na balança. Está você colocando sua confiança na realidade de Cristo ressuscitado e em seus ensinamentos, ou você está permitindo que a sua denominação religiosa ocupe o lugar central que pertence ao próprio Jesus? O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Estou querendo dizer que quando você está querendo levar Jesus a uma pessoa, você diz assim, olha, eu estou falando por mim, tá? 20 anos no Adventismo, 18 como líder. Deixa eu mudar aqui. A última pergunta que eu fiz aí, você está, presta atenção, quando você fala assim, olha, precisa conhecer Jesus, precisa se render a Jesus, tal. Ó, você quer um estudo bíblico? Quando você fala isso, você está levando pessoas não ao Cristo morto, não ao evangelho dele quando esteve aqui, morto e ressuscitado. Você está levando a pessoa a conhecer o Cristo da tua denominação, porque junto com conhecer o Cristo da denominação, vai conhecer o Cristo que falou que tem que ir para a igreja. Você não viu isso. Que tem que construir igreja. Você não viu isso. Que você tem que ser dizimista. Você não viu isso. Está entendendo? Você não viu nada disso. Então você está apresentando o Cristo dos evangelhos? Não. Você está apresentando o Cristo da tua denominação através das tuas doutrinas. Por isso, eu peço a vocês, cuidado com os cães gulosos. Enquanto você ainda não teve essa noção, ainda não caiu num canal como o meu aqui, tem outros que falam a verdade também, enquanto você não cai num canal desse, Cristo, ou melhor, o Criador, ele vai levar em conta até onde você foi com o teu conhecimento. Agora, você entrou aqui, aí você já não é mais inocente.
Bom, então você sabe, né, que nós vamos continuar aí analisando a lição da escola sabatina, tá certo? Só que na sexta-feira a gente entra com estudo, sexta e sábado, sexta às 19 horas e sábado às 16. Eu trago aqui uma lição sobre conhecer verdadeiramente Jesus. Essa primeira temporada são 10 vídeos de estudo sobre Jesus. Nós já vimos alguns aí e na sexta-feira, deixa eu abrir aqui, nós vamos ver sobre o estudo bíblico 7, Jesus, a luz do mundo. E no sábado, um outro estudo, que é, deixa eu ver aqui se eu consigo identificar, Jesus, luz do mundo. Tá. E no sábado é o bom pastor. Aí depois, na outra sexta, né? O caminho, a verdade e a vida. E no último estudo dessa temporada é o pão da vida. E aí a gente entra em uma nova temporada aí com novos assuntos para identificarmos o verdadeiro Cristo. Não da tua doutrina, não da tua religião, mas aquele que está presente aqui, aqui nos evangelhos. E os meus vídeos aqui, quase 2.500 vídeos, eu tento trazer aqui, através da Bíblia, a você reconhecer a verdadeira religião que o Cristo pregou, que Tiago, capítulo 1, verso 30, se eu não me engano, entendeu perfeitamente. A verdadeira religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta. Depois você vai ler e vai ver qual é a religião pura e verdadeira para com o Pai e Deus é esta. Tá certo? Então, legal que vocês vieram até aqui. Um abraço a todos, fiquem na paz e até amanhã, segunda-feira, às 19 horas, para dar continuidade na análise da lição da Escola Sabatina dos Adventistas do Sétimo Dia. Até lá!